Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao Laboratório da Imaginação. Pensando na temática da semana passada, em que falamos sobre leitura e longevidade, ler para quê, e descobrimos os benefícios cognitivos da leitura, eu preparei uma série com 3 novelas escritas por 3 romancistas russos. As 3 novelas que iremos falar durante estas 3 próximas semanas serão: a primeira delas nós iremos falar hoje, que se chama Felicidade Conjugal, escrita por Lev Tolstói. A segunda se chama Primeiro Amor, escrita por Ivan Turgenev. E a terceira se chama Noites Brancas, escrita por Fyodor Dostoiévski. Talvez vocês estejam se perguntando por que o Adalberto escolheu fazer uma série com 3 novelas russas a respeito da temática do amor. Eu respondo com uma frase do filósofo Paul Ricoeur, em que ele disse: "O livro me faz esquecer de mim, de tudo. Eu relaxo, viajo, me emociono." Falar sobre o tema do amor é relembrar-se enquanto sujeito que experienciou o amor em algum momento da vida. Falar do amor é falar de uma experiência universal. Falar de amor é falar de um sentimento que todos nós compartilhamos e que todos nós temos algo a dizer. Então, ao ouvir sobre o amor e ao ler sobre o amor nestas novelas de escritores russos, eu quero convidar vocês a pensar a respeito da própria experiência amorosa. Talvez a conversarem uns com os outros sobre estas experiências comuns. Certamente vocês irão se emocionar, não apenas com as histórias desses personagens nessas 3 novelas, mas também vão se emocionar quando falarem e ouvirem uns com os outros a respeito da experiência de amor que vocês mesmos tiveram. Vamos então para a primeira novela que iremos falar hoje, que se chama Felicidade Conjugal, escrita por Lev Tolstói em 1859. Vamos lá. Então, Felicidade Conjugal foi escrita por Lev Tolstói em 1859, quando este autor tinha apenas 31 anos de idade. Nesta época, em 1859, a Rússia era, na verdade, constituída politicamente como um Império Russo. Esta forma de organização político-social que durou entre os anos de 1721 a 1917. Nessa novela, Lev Tolstói, ele procura se colocar no lugar do outro, vivenciar uma perspectiva alheia. E neste caso, ele procura capturar os sentimentos, as sensações e a forma de vivenciar o amor a partir de uma experiência de uma garota de 17 anos de idade. É uma garota órfã de pai e mãe, herdeira de uma rica propriedade rural, que se casa com um homem mais velho, de 36 anos de idade, amigo do falecido pai da personagem. Lembrando que, na época em que a novela Felicidade Conjugal foi escrita, em 1859, no Império Russo, a capital era São Petersburgo, a mais ocidentalizada cidade da Rússia, bem como a capital cultural e intelectual do país. Então vamos começar a falar sobre
a novela Felicidade Conjugal. São 5 os personagens principais. O primeiro personagem se chama Maria Alexandrovna, de 17 anos de idade, órfã de pai e mãe. O segundo é a sua irmã Sônia. O terceiro é Kátia, a governanta da família. E o quarto personagem é Sergei Mikhailovich, 36 anos de idade, vizinho e amigo do falecido pai de Mari. É interessante que a novela ela começa justamente mostrando a participação de cada um destes personagens durante o desenrolar da novela. E ela começa justamente mostrando que a Maria Alexandrovna, uma menina de 17 anos de idade, ela fica órfã de sua mãe, após inclusive ter ficado órfã do seu pai. E no momento em que ela se vê sozinha, apartada de sua mãe por conta da morte desta, Maria ela começa então a entrar em um desgosto, em um fastio, em um recolhimento que a impossibilitou para a vida social, de maneira que ela pode ser enquadrada como vivendo um episódio depressivo. Sergei, ele é justamente o personagem que vai entrar na vida desta família e trazer uma nova perspectiva de vida para a família inteira, Maria, sua irmã e a governanta Kátia. Sergei, ele é convidado por Kátia, a governanta da família, para administrar os negócios e as propriedades da família de Maria. Ele então começa a visitar a casa. Quando começam estas visitas, inicia-se então progressivamente a retirada de Maria do quarto para a interação com Sergei. De maneira que, a partir de então, a novela ela começa a se desenrolar com essa interação entre Maria e Sergei. Após o falecimento da mãe de Maria, ela fala sobre o sentimento de luto em relação a essa perda nestes termos: a perda de mamãe foi para mim um grande desgosto, mas devo confessar que esse desgosto fazia-me sentir também que eu era jovem, bonita, como todos diziam, e que já estava passando inutilmente o segundo inverno, isolada na roça. Antes de acabar o inverno, este sentimento de angústia, solidão e simplesmente de fastio cresceu a tal ponto que eu não deixava mais o quarto, não abria o piano e não pegava um livro sequer. Então aqui está um retrato de como Maria interiormente se sentia após o falecimento de sua mãe. Ela que era uma jovem bela, bonita, uma jovem cheia de talentos e encantos, preparada para impressionar a sociedade de São Petersburgo. Na verdade, com a perda de sua mãe, ela se recolhe em um quarto escuro e já não mais utiliza a sua beleza e os seus encantos adquiridos naquela época com tamanho esmero, naquela época do Império Russo, século XIX, uma menina
saber tocar piano e saber ler era justamente pertencer à elite, pertencer à nobreza russa. E Maria, então, estava vivenciando esse quadro depressivo, esse luto em relação à sua mãe, esse luto em relação à morte de sua mãe, que a incapacitava para a vida que a sua idade e a sua condição social lhe permitia. Até que tudo isso muda com a chegada do personagem Sergei. Sergei era um advogado experiente e amigo do falecido pai de Maria. Quando ele começou então a visitar a casa e a interagir com a família, ele se mostrava interessante, se mostrava totalmente seguro de si, conhecedor de sua profissão, e passou então a interagir com mais interesse com a Maria, inclusive convidando-a a sair do quarto e a apresentar para ele as suas habilidades. Tem uma frase em que Maria, falando sobre esses encontros, ela diz que Sergei a chamava de uma maneira amistosa e autoritária, representando inclusive a figura paterna. E ela diz bem assim: Maria Alexandrovna, venha cá, toque alguma coisa. Agradava-me o fato de que ele se dirigisse a mim com tamanha simplicidade e do modo amistoso e autoritário. À medida que Sergei ele começava a interagir com a Maria, Maria então se abria para a possibilidade deste relacionamento e também se abria para essa interação com Sergei, de maneira que ela então começou a se envolver emocionalmente com ele, tomá-lo como uma figura amistosa e autoritária que de certa forma relembrava e representava aquilo que ela tinha visto no seu falecido pai. Esse momento, então, Maria vai descrever uma mudança que ocorreu na sua vida a partir das visitas e das interações constituídas com Sergei. Nesta frase, então, ela diz assim: No entanto, chegou a primavera. A minha angústia primeira passou, sendo substituída pela angústia dos devaneios primaveris, dos desejos e esperanças incompreensíveis. Quando lhe contei que na sua ausência eu estudava e não me aborrecera, o que foi confirmado por Kátia, ele me elogiou e acarinhou-me com um olhar, como a uma criança, como se tivesse direito a isso. Parecia-me indispensável comunicar-me minuciosamente e com particular franqueza tudo o que eu fazia de bom, e confessar-lhe, como diante de um sacerdote, tudo o que podia deixá-lo descontente. Olha a complexidade da interação entre estes dois personagens. Ela, ao mesmo tempo em que o admirava e de certa forma começou a se encantar por ele, ele também a admirava enquanto mulher. Embora ele tivesse 36 anos de idade e ela 17, e também esse sentimento do Sergei estivesse aí misturado entre um sentimento amoroso e um certo olhar de adulto para com uma criança, né? Maria, então, ao se relacionar com o Sergei, ela
tinha esse sentimento um tanto emaranhado entre respeito e aquilo que ela veio descobrir posteriormente e nomear como o amor, a experiência amorosa. Foi nesses encontros que ela percebeu-se amando e tomada por este sentimento forte que ela descreveu como o seu primeiro amor, como a sua experiência primeira de amor. Esta experiência amorosa vivenciada por Mária era para ela algo extremamente novo. É o começo do amor romântico. É interessante pensar que nós adultos geralmente entendemos quando estamos nos sentindo atraídos, quando nos apaixonamos, quando estamos vivenciando uma experiência amorosa. Mas imagina isso acontecendo pela primeira vez. Imagina isso acontecendo interiormente e sendo vivenciado por uma menina no século XIX, com 17 anos de idade, no Império Russo. É algo extremamente delicado e ela, com certeza, para descobrir esta experiência como um amor que a levaria a assumir uma união conjugal com o Serguei, de fato, foi uma grande descoberta. E ela então diz assim: ele desvendou para mim toda uma existência. Então, ainda não sabia que era amor. Pensava que isto podia ser sempre assim e que este sentimento nos era dado gratuitamente. É interessante como ela fala, de fato, sobre a sua descoberta. Para ela, o amor era algo que sempre podia ser experimentado desta maneira e que isso poderia inclusive durar, e isso para ela foi como que abrir os olhos, né, para desvendar uma grande descoberta. Interessante que esta novela ela vai descrever o amor vivenciado por Mária nestes termos tão esplêndidos e tão profundos, mas também vai ser realista e mostrar que o desenvolvimento da relação após o casamento foi uma descoberta de uma outra experiência que ela não nomeia mais como este primeiro amor que ela descreve na relação inicial com o Serguei. O desenvolvimento, então, da relação amorosa entre estes dois personagens levou Mária a descobrir um outro sentimento e levou-a a perceber, inclusive, o quanto que aquilo que ela construiu em termos de imagem em relação ao Serguei foi se modificando. E ela então percebeu que o Serguei que ela havia construído não era mais o mesmo. E ela diz então assim: do que mais precisa o homem? Disse ele. Estou agora tão contente que não preciso de nada, completamente feliz. Isto era o que Serguei falava. E ela então traz essa fala do Serguei nesta parte do livro. E ela continua: não foi assim que falaste um dia sobre a tua felicidade, pensei. Por maior que ela fosse, dizias, querias algo a mais e mais. E agora estás tranquilo e satisfeito, enquanto tenho na alma como que um arrependimento inconfessado e lágrimas
não choradas. Essa frase ela mostra o desencontro no decorrer do tempo entre o que o Serguei sentia e o que Mária passou então a vivenciar e a sentir. Enquanto o Serguei estava completamente satisfeito e feliz, e na sua concepção ele não precisaria mais de nada, a experiência que Mária vivia era justamente oposta. Ela estava desejando vivenciar experiências mais empolgantes, experiências que de fato a sua época de vida lhe cobrava experimentar. Provavelmente nesse período aí da novela, esses personagens estavam com idades que trazia para eles uma disparidade muito grande etária. Ela provavelmente aí com seus 20 e poucos anos e ele com seus 50 e poucos anos. E eles começaram então a sentir o peso da diferença de idade. Isso é um tema bem importante que Tolstói traz nesta novela. Enquanto um estava sossegado, feliz, acomodado na sua conquista pessoal, a outra, no caso a personagem Mária, estava ali no início de desejar as coisas e de conhecer as coisas e de conquistar coisas. Embora nesse período ainda a sociedade russa estivesse bem restrita em relação às conquistas femininas. Então, Mária passa a falar mais sobre aquilo que ela está sentindo na relação. Essa mudança do amor apaixonado, daquele sentimento gostoso, daquela, como ela diz, angústia primaveris, aquele desejo de ver retornar o Serguei quando ele saía para suas ocupações na cidade. Ela ficava esperançosa de que ele voltasse logo, entusiasmada para contar sobre aquilo que ela tinha feito e que de fato ela não estava no quarto como anteriormente. Então assim, tudo isso passou. Ela então começa a relatar como que esse sentimento transformado, mudado, estava de fato a perturbando. E ela então diz assim: não, eu estava mentindo. Ao dizer que não lamento o passado, não, eu lamento, eu choro aquele amor passado, que não mais existe nem pode existir mais. Quem é culpado disso? Não sei. Sobrou o amor. Mas não aquele, sobrou o seu lugar. Mas o amor ficou totalmente dolorido. Não tem mais força nem suculência, ficaram as recordações e a gratidão. Mas então é bem profunda que esta descrição daquilo que ela estava sentindo nesse momento da relação com o Serguei. E eu achei bem interessante quando ela diz: sobrou o amor, mas não aquele, sobrou o seu lugar, mas o amor ficou totalmente dolorido. Não tem mais força nem suculência. Quando essa experiência efervescente da paixão, ela passa, o que fica? E na experiência da Mária, ela vai dizer que ficaram as recordações e a gratidão. As recordações daquilo que vivenciou com o Serguei e a gratidão pelo que ele fez por ela e pelo que eles vivenciaram juntos. E ela vai dizer posteriormente como que ela repensou, como que ela reelaborou a relação com o Serguei e que tipo de posição ela passou a ocupar na sua
imaginação, nos seus afetos, na sua relação de amor. Ele passa a ocupar um outro lugar. E nós vamos falar sobre isso ainda. Como nós vimos na declaração anterior do Sergei, ele havia de fato encontrado paz, tranquilidade. Ele estava acomodado com os seus 50 e poucos anos na relação que havia construído com Mária. E ele até cita uma frase do poeta Mikhail Lermontov, em que diz assim: "E o insensato quer tormenta, como se nela houvesse paz." Provavelmente aí o Sergei estivesse se referindo ao desejo e às constantes solicitações de Mária a respeito daquilo que ela ainda desejava, daquilo que ainda enchia os seus olhos na sociedade de São Petersburgo. E o Sergei não, ele queria de fato vivenciar aquela calmaria e aquela vida campestre que ele construiu com Mária. Ou seja, um desencontro total entre aquilo que um e o outro personagem estavam sentindo nesse momento da relação, nesse período da relação de ambos. Enquanto Sergei ele encontrou o que procurava, que era essa paz, essa tranquilidade na vida campestre com Mária, Mária encontrou o que ela não procurava. E ela então fez esse trabalho psíquico de reelaborar aquilo que ela sentiu inicialmente em termos de amor e de paixão e de descoberta do mundo através dos olhos e da experiência de Sergei, para a sua posição enquanto mãe. E ela diz bem assim: "Assim é, querida amiga", concluiu, inclinando para si a minha cabeça e beijando-a. Quem me beijava não era um amante, mas um velho amigo. A partir deste dia, terminou o meu romance com meu marido. O sentimento antigo tornou-se uma recordação querida, algo impossível de trazer de volta. E um novo sentimento de amor aos filhos e ao pai dos meus filhos deu início a uma nova vida, de uma felicidade completamente diversa e que ainda não acabei de viver. Aquela felicidade anteriormente experimentada na paixão amorosa, ela, com o passar dos anos, ela reelabora esse sentimento e ela então passa a ver o Sergei como o pai de seus filhos e o ama nesta posição. E isto para ela é uma nova felicidade, uma felicidade em que ela se sente, de certa forma, realizada pelo amor que ela dedicava ao pai de seus filhos, como ela diz, um velho amigo, e aos filhos de ambos. Felicidade conjugal, nesta novela, vai evoluir, ou talvez diríamos, involuir. O que você diz? De uma felicidade a partir de uma paixão amorosa para uma felicidade a partir das recordações daquilo que foi construído junto entre uma mulher e um homem que estiveram filhos juntos e que viveram juntos como um casal e que construíram uma vida juntos e que agora se amam como que em um período de calmaria, como
um mar sem ventos, sem ondas, uma quietude. É uma experiência um tanto desconfortável para nós que queremos sempre movimento, que queremos sempre estímulos e mais estímulos, que vivemos em uma sociedade em que nós não paramos e que estamos sempre sendo estimulados. É uma questão de nós pensarmos. O que você tem hoje em comum com o seu cônjuge, se caso ele está vivo? O que você experimenta hoje com ele? Certamente não é aquela mesma experiência de amor que você vivenciou quando o conheceu, mas é uma nova experiência. Vocês podem falar sobre esta experiência um para o outro. Se caso o seu cônjuge já é falecido, que tal recordar todas essas experiências vividas e elaborar uma narrativa, um discurso sobre a tua experiência amorosa? É algo bem interessante de pensar a partir desta novela Felicidade Conjugal. Como que foi a sua felicidade conjugal? E como que é o sentimento que você tem deste momento de vida conjugal? Hoje, o que você sente? É algo para pensarmos a partir desta novela do Tolstói. Por fim, estamos chegando ao final do Laboratório da Imaginação e eu quero encerrar este momento com uma poesia escrita por Cora Coralina. É um poema chamado Poeminha Amoroso. Ela diz assim: este é um poema de amor, tão meigo, tão terno, tão teu. É uma oferenda aos teus momentos de luta e de brisa e de céu. E eu quero te servir a poesia numa concha azul do mar ou numa cesta de flores do campo. Talvez tu possas entender o meu amor, mas se isso não acontecer, não importa. Já está declarado e estampado nas linhas e entrelinhas deste pequeno poema, o verso, o tão famoso e inesperado verso, que te deixará pasmo, surpreso, perplexo. Eu te amo, perdoa-me, eu te amo. Um abraço, até a próxima semana. Nos encontraremos no Laboratório da Imaginação. Tchau, tchau.